Solução provisória. A Prefeitura de Votuporanga faz asfalto no desvio das obras da rodovia Péricles Bellini. Imposto de renda. Receita Federal pagou hoje o segundo lote de restituições. Ao todo, cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Mobilização. Em Fernandópolis, 2 crianças buscam doações de medula óssea para a cura de leucemia. Agora no TV o Jornal. Boa noite. A Prefeitura de Votuporanga fez um asfalto provisório no desvio das obras da rodovia Péricles Bellini. Mesmo que temporariamente, a medida agradou os moradores dos bairros Noroeste, Portal das Brisas, 5º Distrito e Monte Verde. O asfalto toma o lugar do desvio que era coberto por terra e lama. A medida foi tomada pela Secretaria de Obras de Votuporanga para melhorar as condições de tráfego e atender reivindicações de moradores dos bairros próximos ao local. No mês passado, um abaixo-assinado com cerca de 300 assinaturas dos moradores dos bairros próximos foi entregue à Prefeitura Municipal pedindo melhorias no trecho, que agora conta com esse asfalto improvisado. Na realidade, isso aqui é um reaproveitamento de um produto que não tem valor comercial, que nós lançamos mão dele para eliminar o problema do barro, que quando chove a terra ela desagrega muito. André e Marcelo moram em um dos bairros. O abaixo-assinado foi idealizado por eles para que uma providência fosse tomada. Ainda segundo eles, o improviso já ajuda bastante. Provisoriamente resolveu um pouco, né? Que a chuva nós não temos ainda, né? Não sabemos. Mas o transporte com o carro, os veículos já está melhorando. Até as motos já começaram a passar mais ali, porque não passava, não usava por causa da poeira. Então baixou bem a poeira. Mas, por muito transporte pesado, já está começando a aparecer a terra de novo. Depois que foi feito não choveu ainda, então nós não sabemos se vai resistir. Mas não resolve completamente o problema. O correto seria asfaltar de verdade, porque o desvio vai continuar existindo, mesmo depois de terminada a obra, o acesso ao 5º Distrito vai continuar existindo. Éder, que sempre passa pelo local, aprovou a medida. Ele conta que o asfaltamento diminui riscos para ciclistas e motociclistas que antes utilizavam a ciclovia. Melhorou bastante do que estava, a terra, aqueles buracos, melhorou bastante sim. Se asfaltasse ficava melhor ainda, né? Mas já melhorou bem. A ação foi bem-vinda para os usuários da estrada e também para os moradores, já que diminui também os riscos de prejuízos materiais. Mas ainda segundo eles, o asfaltamento definitivo sim seria uma solução. Evita o prejuízo, por exemplo, furar pneu de carro, esse tipo de transtorno melhora para a gente. E a segurança também. Agora a iluminação está funcionando, mas há uma semana atrás não funcionava praticamente nenhum dos postes de iluminação pública acendiam. Mas o secretário esclarece que uma obra para pavimentação definitiva do local teria que contar com verbas do governo federal. Aqui é um desvio que o DR tem que trabalhar por conta dele. Nós temos ali na parte de baixo um anel viário enorme, tem um cebolão ali. Então, tudo aquela área ali depende primeiro de construir a pista para depois fazer as adjacências. Então, tudo que você fizer aqui, você vai jogar dinheiro fora. Então, ninguém quer rasgar dinheiro. Então, infelizmente, nós temos que se socorrer do que temos na mão. E o que tínhamos na mão no momento é esse material que nós aplicamos aqui e a gente está confiante de que vai dar resultado. A Receita Federal pagou hoje o segundo lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física 2013, ano base 2012. Ao todo serão pagos cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais para um total de 1 milhão e 100 mil contribuintes. O lote também inclui restituições do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física dos exercícios anteriores. Neste ano foram recebidas 26 milhões de declarações do Imposto de Renda dentro do prazo regular, ou seja, entre o início de março e o final do mês de abril. Agora um assunto que comoveu toda a região. Em Fernandópolis, 2 crianças, uma de 5 e outra de 6 anos, estão precisando de ajuda.
Eles lutam contra a leucemia, que é um câncer no sangue, e precisam de um transplante de medula óssea. A leucemia é uma doença que ataca rapidamente o sangue e que por isso precisa de tratamento rápido. Crianças, jovens ou adultos podem ser afetados por ela. Em alguns casos é preciso fazer um transplante de medula óssea. Na maioria das vezes alguém da família é compatível à doação de células-troncos, mas existem situações que infelizmente acabam não sendo tão simples assim. A leucemia é uma doença que ataca a formação das células do sangue. O sangue é formado por 3 tipos de células. São as células vermelhas, que são os eritrócitos, que carregam o oxigênio. Tem as células brancas, que são as células de defesa, e tem as plaquetas, as plaquetas são responsáveis pela coagulação do sangue. Algumas pessoas precisam do transplante, outras conseguem tratar só com quimioterapia. João Pedro tem 6 anos de idade e luta contra a doença há 4. O garoto é esperto, brincalhão, de bem com a vida e sempre procura animar quem está à sua volta. Até eu brinquei com aquilo que ele mais gosta de fazer. Jogar videogame. Brinca bastante. Uhum. Pedro Henrique tem 5 anos e está na luta contra a doença há 2. O garoto ficou meio tímido com a câmera, mas é um companheiro e tanto do amiguinho João Pedro. Os dois precisam muito de ajuda para que encontrem possíveis doadores de medula óssea. O João Pedro começou o tratamento em 2009, a gente descobriu que ele tinha leucemia, né? Passou pelo processo de quimioterapia, mais ou menos de 4 a 5 meses. Entrou na manutenção, ficou 2 anos na manutenção. Saiu da manutenção, ficou 7 meses sem tratamento, só acompanhamento médico, tal, todo mensal. E em outubro de 2012 agora ele teve uma recaída, né? A leucemia voltou, né? Então a gente começou o tratamento de novo, passou por aquele processo de quimioterapia. O tratamento começou muito bem, né? Até a expectativa foi grande de... Poxa vida, é um tratamento difícil e está dando certo, né? Mas infelizmente, depois de 1 ano e 3 meses de tratamento, ele recaiu no sistema nervoso. E aí começou tudo de novo, a luta começou mais uma vez e eu sempre firme, forte, esperançosa que vai tudo dar certo, né? E começamos de novo o tratamento e essa quimioterapia mais forte e ele resistindo todas, graças a Deus. A leucemia é a doença maligna mais comum na infância. Corresponde a 30% de câncer em crianças. De acordo com o INCA, Instituto Nacional de Câncer, só no ano passado, mais de 8.500 casos foram registrados no Brasil. Por isso é importante que a população procure o Hemocentro e faça parte do Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea. O Brasil é um país muito misturado, tem muitas raças, então aí a chance de conseguir alguém compatível é pior, é mais difícil. Então, por isso que todo mundo deve fazer o cadastro, porque a chance de você conseguir um doador é de 1 a cada 100 mil, pode chegar até 1 milhão. Para se tornar um doador de medula óssea é muito simples. Basta procurar um hemocentro, ter idade entre 18 e 55 anos e estar em boas condições de saúde. Só não pode ser doador quem está passando por tratamento de combate ao câncer, portadores do vírus HIV e de hepatite B e C. Quanto mais pessoas procurarem o Hemocentro da sua cidade, se torna mais fácil de encontrar alguém compatível para ajudar o Pedro Henrique e também o João Pedro. E uma coincidência enorme nessas duas histórias, ou melhor, nessa história que acabou se tornando única, pois os pais, amigos e até mesmo os próprios meninos lutam juntos pelas duas curas. Mas a curiosidade é que além de terem o mesmo nome, os dois são vizinhos, moram na mesma rua em Fernandópolis, no interior de São Paulo. A gente começou divulgando, então aí tomou uma imensidão, assim, uma grandeza, né, assim que a gente não esperava, né? E a gente começou o pessoal a se sensibilizar, né? Então a gente estamos aí em busca da mídia, das redes sociais, né? Para tentar divulgar um pouco, né? Da necessidade, né? De ser um doador de medula, né? Que hoje tanto meu filho precisando, como o Pedro também está precisando e outras milhares de pessoas aí pelo Brasil afora. Então quem sabe, né? Pode ser você, né? A cura do meu filho ou do Pedro Henrique, né? Seja um doador, né? Cadastre como doador de medula, né? A luta é muito difícil, então... Eu clamo, por favor, quem estiver me ouvindo, me vendo, me ajude, porque ele precisa de uma medula urgente, né? E tem esperança que vai dar certo. Esse grupo de jovens de Santa Fé do Sul, interior de São Paulo, está acompanhando o caso dos garotos pelas redes sociais. Eles viajaram cerca de 1 hora para ajudá-los, sem ao menos os conhecerem, e a expectativa entre eles é grande.
Eu resolvi fazer uma campanha na cidade, mas o tempo era curto, tanto o das crianças quanto o nosso. Então, eu entrei em contato com a Secretaria de Saúde da cidade, a Prefeitura concedeu um ônibus e a gente ligou para as rádios, fizemos apelo através de rádio, da internet, conseguimos um pequeno grupo, mas a nossa esperança é que a gente possa ajudar o João Pedro, o Pedro Henrique ou qualquer outra pessoa. Nosso coração vai a mil, a gente fica pensando que, né, a gente sai de longe, quem sabe, não pode ser não ser compatível com eles, a gente torce para ser com eles, mas um pouco que outra pessoa, né, porque sabendo que a gente deixa cadastrado no banco de dados, é uma coisa maravilhosa, poder salvar a vida de uma noite ou talvez várias pessoas. Depois de passarem pela recepção, foi a vez da entrevista com a enfermeira. Falaram com o assistente social para, enfim, fazerem a boa ação, dar um pouco de sangue para se tornarem doadores de medula óssea. Vanessa também aproveitou para doar sangue e assim ajudar a salvar outras vidas. Além de terem a possibilidade de contribuir com o próximo, eles ganharam uma camiseta produzida para a campanha dos garotos. São atitudes como essa que ajudam os meninos a se aproximarem da realização do grande sonho, serem curados, vencerem essa luta e ainda mandar muitos beijos, como esses do João Pedro. Para minha avó, para minha tia e para minha madrinha. A irmãzinha Ingrid aproveita o carinho do irmão e enche ele de mimos o tempo todo, inclusive durante a reportagem. Para quem você quer mandar um beijo? Para minha mãe, para o meu pai. E pro Tato? Também. É realmente comovente. Eu já sou uma doadora e quem tiver interesse em ajudar deve procurar o Hemocentro de Fernandópolis, Rio Preto ou Catanduva. Outras informações pelo telefone 17 3442 5544. O Hemocentro de Fernandópolis fica anexo à Santa Casa. Com o recesso na Câmara, os vereadores de São José do Rio Preto ainda não definiram os nomes dos integrantes da Comissão de Defesa dos Animais. Os parlamentares devem estudar políticas públicas para tentar reduzir os casos de violência e de maus tratos que têm crescido na cidade. Chegou ao 5º dia hoje a ocupação de manifestantes na Câmara de Vereadores de São José do Rio Preto. O grupo exige a presença do presidente da casa, Paulo Pauleira, para apresentar uma pauta com reivindicações. 2 automóveis se envolveram em um acidente de trânsito ontem à tarde em Araçatuba. Uma pessoa se feriu. De acordo com testemunhas, um dos carros não respeitou o sinal vermelho. A ferrovia Norte-Sul, que ligará o estado do Pará ao Rio Grande do Sul, já está em fase de construção na cidade de Estrela do Oeste. Na região, a ferrovia passará por Dolcinópolis, Estrela do Oeste, Fernandópolis, Guarani do Oeste, Jales, Ouro Oeste, Populina, Turmalina e Vitória Brasil. Em 2014, a ferrovia Norte-Sul terá 2.255 quilômetros em operação. E em Votuporanga, a Secretaria de Assistência Social, em parceria com o SENAC, está com inscrições abertas para vários cursos. A estudante Michele Cavalcante tem as informações. São mais de 200 vagas disponíveis e para falar mais sobre este assunto, eu converso agora com o coordenador do CTMO, José Carlos Lemes de Oliveira. Quais os novos cursos oferecidos pelo CTMO? Michele, são 9 cursos em diversas áreas. Nós temos, por exemplo, matemática preparatório, nós temos Libra, que é um curso de inclusão social importante, nós temos confecção de peças íntimas e também confecção de blusinhas. Além desses cursos, nós temos também uma parceria importante com o SENAC de Votuporanga, onde vamos ter cursos na área administrativa, como, por exemplo, departamento pessoal, auxiliar de faturamento, monitor de recreação, ou seja, opções novas e interessantes para a população. Qual o custo? O aluno não tem custo nenhum. Inclusive os cursos do SENAC, por exemplo, que em parceria com o SENAC, o aluno ganha todo o material de consumo, ou seja, custo zero para o aluno. Onde a matrícula pode ser feita? As pessoas podem se dirigir aqui no CTMO, na Avenida João Gonçalves Leite, juntamente aqui com a Secretaria da Assistência Social. Avenida João Gonçalves Leite, número 4705, no Jardim Alvorada, no prédio aqui do antigo Mimo.
Cerca de 30 médicos participaram da primeira capacitação de preceptores da residência médica realizada pela Unifev em parceria com a Santa Casa de Votuporanga. De acordo com o médico coordenador-geral da Comissão de Residência Médica da Santa Casa de Votuporanga, Marcelo Rodolfo Marciano, o convite para que as palestrantes viessem a Votuporanga surgiu após a parceria da Santa Casa com a Unifev. Parceria que foi ampliada. O presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, Nelson Serafim Júnior, anunciou que a partir de agora os filhos dos médicos preceptores têm direito a uma bolsa de estudo no valor de 50% da mensalidade do Colégio Unifev. E no próximo bloco, a Associação Antialcoólica de Votuporanga realiza chá beneficente. Os detalhes já já. Uma das entidades mais tradicionais de Votuporanga, a Associação Antialcoólica, realizou no domingo um chá beneficente. O evento contou com um público bastante animado. A tarde de domingo foi de alegria e de muitos prêmios na Associação Antialcoólica de Votuporanga. Centenas de pessoas compareceram à sede da entidade para o tradicional chá beneficente. Em um concorrido bingo, houve sorteio de muitos brindes arrecadados pelos voluntários no comércio da cidade. Esta é a 11ª edição do Chá Beneficente, que além de arrecadar fundos, tem como objetivo integrar a população e também a família dos recuperandos. Nós temos sorteios de uma TV, 32 polegadas de LED, tem bicicleta, tem brinde para todo mundo, temos cama, temos sofá, jogo de mesa, cadeira. Enfim, temos variedade a ser sorteado hoje aqui nesse bingo. A Associação Antialcoólica foi fundada em 1980 e atende pessoas com problemas em lidar com o mal do alcoolismo. A presidente de honra da entidade destaca que atualmente cerca de 4.000 pessoas são atendidas. A gente faz visitas, quem tiver em casa, marido, filho, avô, alcoólatra, é só telefonar para a gente, 3421-0205. A gente tem uma equipe especializada em fazer visita e convidar a pessoa para vir. Nós temos até um ônibus que busca as pessoas que moram longe. Uma das pessoas que teve a vida transformada pela associação é o Wilson. Ele conta que luta contra o alcoolismo há mais de 9 anos e que os trabalhos em grupo e orientações que recebe mudaram seu jeito de encarar o vício. Então foi aqui que eu consegui, através desses companheiros que estão aqui mais antigos e esse Cristo maravilhoso, que a gente consegue aprender a como viver sem o álcool. Então, para a gente que tem a doença, que é portador dessa doença, é muito gratificante, a gente ter chegado aqui, entendido o trabalho dessa casa e ter ficado. Mais informações sobre os trabalhos da Associação Antialcoólica pelo telefone 3421-0205 ou na entidade que fica na rua Padre Isidoro Cordeiro Paranhos, número 1999. Previsão do tempo: a terça-feira será de sol forte e muito calor na região. Em Votuporanga, sol com algumas nuvens e não chove. As temperaturas variam entre 16 e 30 graus. Neste momento, Votuporanga registra 27 graus. Jogos Regionais 2013. Os atletas votuporanguenses voltaram para casa mais uma vez com a sensação de missão cumprida. Votuporanga conquistou o 5º lugar na pontuação final da competição, com 162 pontos, atrás da campeã São José do Rio Preto, com 362 pontos. Araçatuba com 228, Penápolis com 180 e Catanduva com 167. Entre os destaques estão os meninos do CAV, que trouxeram um título inédito para o município depois de marcarem 2 gols em uma bela final contra a equipe da casa. A equipe de Botia ficou com o tetracampeonato e o Biribol também fez história nos jogos e garantiu o tricampeonato. O TV O Jornal vai para um breve intervalo e no próximo bloco tem mais esporte com os comentários de Zé Neto. A gente volta já. Neste fim de semana, tivemos jogos pelas séries A e B do Campeonato Brasileiro.
O Zé Neto já está aqui no estúdio. Boa noite, Zé. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite aos amigos da TV Unifev. Final de semana de resultados bons e ruins para os times paulistas. Eu que o diga, hein, Zé? Vamos começar falando do Palmeiras. O Palmeiras goleou aí. E o Valdívia voltou a ser o velho mago? Olha, Mona Lisa, até agora ele vem sendo um destaque depois dessa pausa aí, né, do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras jogou muito bem e nesse jogo contra o ABC, não só ele foi destaque, como o Wesley, que também vem sendo muito cobrado pela torcida, jogou muito bem. Assim o Palmeiras embala de vez, a segunda vitória seguida, se firmou na segunda posição da Série B e o time continua sendo reforçado, né? A diretoria não parou de trabalhar, então a gente vai acreditando aí que o Palmeiras vem que vem forte para subir para a primeira divisão, quem sabe ser campeão da segunda divisão novamente e voltar um time forte para a primeira divisão. Então foi um bom resultado dentro de casa, voltou a encontrar a torcida na cidade de São Paulo e fez muito bem, venceu, goleou. Agora o teste assim forte para o Palmeiras é semana que vem, contra o Figueirense, aí já é um jogo mais difícil, mas a gente acredita aí que o Palmeiras vem se encaixando e se o Valdívia continuar jogando essa bola que vem apresentando esses últimos 2 jogos, o Palmeiras com certeza aí vem muito bem para a primeira divisão. Santos também jogou esse fim de semana. E será que com esse time que eles entraram em campo dá para alçar novos voos aí? Olha, Mona Lisa, voos mais altos? O Santos venceu muito bem a Portuguesa, que não vem bem, né? Faz muito tempo que a Portuguesa não consegue se firmar em nada, nem no Campeonato Paulista, nem no Campeonato Brasileiro. É claro que o Santos não tem nada a ver com isso, foi pra cima, venceu, goleou, fez 4 gols, mas eu acho que ainda precisa de peças sim para alçar voos maiores, né? Sonhar com vaga na Libertadores ou sonhar com o título, o Santos precisa se reforçar. Então, a diretoria vem procurando aí jogadores, principalmente no ataque, né? Tava querendo um Robinho, não deu certo, foi atrás do Kleber, também não deu certo, então o Santos aí procura quem vai ser ali o atacante principal, já que o William José não vem, né, mostrando aquele futebol que o Santos esperava. Mas eu acho que ainda precisa de alguns reforços pontuais, principalmente no ataque, um ali na defesa, né, precisa de um outro lateral. Então o Santos aí vai montando um time, eu acho que para sonhar com a Libertadores, esse time ainda não está pronto. Né, tá mais aí para ficar ali, vaga na Sul-Americana, entre o 8º e o 10º lugar. Eu acho que esse é o time do Santos por enquanto, porque não tem um elenco firmado, não é um time assim, é um time, apesar de jovem, esse time do Santos ainda precisa de alguns jogadores. Por isso que está atrás de reforços. E também de um técnico, né? Querendo ou não, o interino, apesar de conhecer muito bem o elenco, não é um técnico para o Santos ser campeão ou chegar a Libertadores. Então o Santos aí está trabalhando, a diretoria está correndo atrás, mas não pode demorar muito, porque apesar do Campeonato Brasileiro ser longo, não pode dar bobeira, né? Se bobear, aí todo mundo passa por cima, aí já era. Ô Zé, e o São Paulo perdeu mais uma vez, se eu não me engano é a 4ª derrota do São Paulo, e já tem jogador se preocupando aí com o rebaixamento, o Rogério Ceni, por exemplo. Você acha que eles devem mesmo se preocupar? Tem que se preocupar. Como o Rogério Ceni está preocupado, né, com o rebaixamento, mas eu vou citar o Paulo Autuori. O problema às vezes das derrotas não está nem no jogador, tá assim, claro que está nele, mas está na cabeça dele, está dentro dele. Então ele tem que procurar trabalhar mais essa parte assim que está apática mesmo no time do São Paulo há muito tempo. Não é de agora que o São Paulo vem apático. O São Paulo vem aí de várias temporadas com um time assim que parece que não tem vontade de vencer. E veio se agravando. Depois apareceu o Lucas trouxe um ânimo novo ao time, aí o time foi campeão da Copa Sul-Americana, depois com a saída dele voltou a ter aquela mesma apatia. Então, é um momento de se preocupar sim. É claro que o Paulo Autuori chegou, uma filosofia nova, não vai ser em uma semana que ele vai recuperar o time. Que tudo vai mudar. Que tudo vai mudar, não vai ser num jogo que vai mudar. Então ele está trabalhando e é claro que o torcedor São Paulino sonha que quarta-feira o São Paulo já chegue e vença o Corinthians, vença bem, mas não é bem assim as coisas, ele já avisou, não vai ser uma vitória na quarta-feira que vai mudar tudo, que a gente é bom, que mudou a cara do time, não é isso. Então, São Paulo tem que começar a se preocupar, não é um time para perder 4 jogos seguidos, né? Teve aí Santos, Corinthians, Bahia e agora o Vitória. Então o São Paulo tem que se preocupar e muito
É claro que com a cabeça dos jogadores, porque elenco, eu acredito que o elenco do São Paulo não é para estar numa zona de rebaixamento, não é para cair para uma segunda divisão. Mas a gente já viu tantos times que também tinham um elenco bom e caíram, então é bom o São Paulo começar a pensar assim. O campeonato é longo, dá para se recuperar, então tem que trabalhar bem esses jogadores para não acontecer um desastre que é esse. E o Corinthians também jogou esse final de semana e perdeu. Será que os desfalques do time prejudicou no resultado do jogo desse fim de semana? Prejudicou sim, viu, Mona Lisa? O time ficou sem cérebro, né? Não tinha um meia criador. O Ibson, que foi colocado para fazer isso, não rendeu muito bem. É claro que isso não é desculpa por uma derrota. Eu acho que o Tite tinha que ter pensado um time melhor para enfrentar o Atlético Mineiro. O Corinthians não conseguiu criar praticamente nada. É claro, teve ali um gol perdido pelo Romarinho, teve um chute do Ralf. O Atlético Mineiro também não foi um time que representou tanto perigo. Acabou fazendo gol, né? Guardou a bola dentro da casinha. É o que vale o resultado. O Corinthians não conseguiu fazer isso. Mas dizem que o Corinthians está muito mais com a cabeça na quarta-feira, como o São Paulo também está com a cabeça na quarta-feira. Não é desculpa, o Campeonato Brasileiro está aí, tem que ser disputado, tem que conquistar pontos. Com a derrota, o Corinthians caiu mais ainda na tabela. É claro que uma vitória quarta-feira, para o Corinthians, vai ser uma gasolina rumo, quem sabe, ao título do brasileiro, porque tem elenco para isso, tem time para ser campeão brasileiro. É claro que o Corinthians para quarta-feira chega com menos pressão que o time do São Paulo. O São Paulo está muito mais pressionado. O Corinthians não está. Numa situação pior, o Corinthians ainda está livre, leve e solto. É o atual campeão da Libertadores, é o atual campeão mundial, é o campeão paulista, já conquistou um título esse ano. Então, é um time que não tem esse mesmo problema que o São Paulo, que é o problema. Não tem 4 derrotas seguidas. Não tem 4 derrotas seguidas, não está com aquela pressão na cabeça de tem que ser campeão, tem que vencer, não tá com essa pressão. Não tá nessa transição de troca de técnico também, porque eu acho que isso influencia. Também, tudo isso influencia. Então o Corinthians jogou mal ontem, é claro que a sua torcida tá paciente, mas a paciência tá acabando, né? Ontem até o Pato foi vaiado, não jogou bem, mas é claro que um título quarta-feira apaga tudo isso e ninguém vai mais lembrar desse jogo do Atlético Mineiro. Mas que o Corinthians tem que começar a repensar alguns jogadores, repensar algumas posições. Tem sim, é claro que aconteceu uma coisa assim que é muito difícil, né? O Corinthians tem 3 meios, os 3 machucados. E o 4º foi emprestado há pouco tempo. Então, é uma coisa que não acontece direto, mas o Tite tem que começar a pensar isso. Pô, pode acontecer, então eu tenho que ter sempre um meia escondido, ou da categoria de base, ou um que não seja tão famoso contra os outros meias, mas tem que estar esperto para quando acontecer isso o time não ficar sem cérebro. Ontem o Corinthians criou muito pouco, jogou muito mal contra o time do Atlético Mineiro. Um time que era misto, né? O Atlético Mineiro entrou com um time misto. Então o Corinthians não pode perder dentro de casa com um time misto do outro, né? Não pode perder nem com o seu time reserva. Até time reserva do Corinthians tem que entrar para vencer no Pacaembu. É isso aí, Zé. Tá certo. Então por hoje é só? Por hoje é só e quarta-feira a gente volta para falar especialmente da Recopa aí, que vale título. A maior rivalidade do estado de São Paulo em jogo. Corinthians e São Paulo. Corinthians e São Paulo. Tá bom, Zé. Obrigada pela sua participação. Uma boa noite para você. Para todos nós. O TV O Jornal fica por aqui. Uma excelente noite para você.